e sua história milenar. Foi aqui que, no ano 380, por ordem do imperador Teodósio I, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. De fato, vale a pena fazer essa jornada para conhecer um pouco da história de Roma. Vem comigo! Fundada em 753 a.C., temos muito para conhecer sobre Roma e, para isso, contaremos com a ajuda do Padre Antônio, mestre em História da Igreja. Sempre bem-humorado, o Padre Antônio nos acolhe com alegria para a nossa jornada. O Tibre é um rio que nasce na Emília-Romana, atravessa a Toscana, Úmbria, depois o Lácio e deságua no Mar Tirreno. É o terceiro rio mais longo da Itália. Padre, qual a importância desse rio na história de Roma? Então, Joyce, quando a gente estuda as civilizações antigas, né, todas elas surgem em torno de um rio, Sim. pela necessidade básica humana do acesso à água, né? E Roma tem o Tibre, né? Esse nome em latim é Tiber, Tiberis, né? E em italiano, né? O pessoal que vem aqui a Roma assim, mas Rio Tibre, como Rio Tibre? Eu só conheço o Tevere. O Tevere é Tibre em italiano. Em português a gente diz o Rio Tibre. E qual é a importância na história de Roma? Bom, Roma surge em torno a esse rio, né? A Roma antiga era conhecida como a cidade das sete colinas, né? Porque ela surge, né? E vai ocupando essas sete colinas que estão do lado de lá, né? Na margem do lado de lá do Tibre, né? Sim. Do lado de cá, do lado onde nós estamos, a primeira ocupação que vai surgir, já não no início de Roma, vai ser o que hoje se conhece como o bairro do Trastevere, né? Ou Trastibre, né? Do outro lado do rio, né? Mas Roma começa toda do lado de lá, nas sete colinas, né? E por que o rio ele é considerado o berço de Roma? Pois, porque para que se desenvolvesse uma cidade, né, e não apenas uma pequena aldeia, é necessário isso, o acesso à água. Então, o Tibre fornece a Roma, a cidade de Roma, um dos bens mais necessários, que é a água, e depois as águas do Tibre servem também para irrigar os campos, né, para que floresça a agricultura, e assim, nessas sete colinas, em torno ao rio Tibre, surge a cidade de Roma. Qual a ligação de Roma com o Porto de Ostia? Bom, Joyce, o rio Tibre, nós estamos vendo, ele corre, né, Sim. em direção ao Mar Tirreno. No momento em que ele deságua no Mar Tirreno, ao lado existe um porto, né, um porto marítimo, que é o Porto de Ostia, que era o porto dessa cidade de Roma. Quando Roma, em torno das sete colinas, começa a crescer, logo vai conquistando mais espaços e chega até a beira do mar e se constrói esse porto. Nesse porto marítimo chegavam os grandes navios, se trocava para embarcações menores que podiam navegar no rio Tibre, e essas embarcações então subiam do Porto de Ostia até aqui com as mercadorias. E as margens do rio eram o lugar do comércio de Roma. Uma ilha no meio de Roma? Sim, localizada no rio Tibre, está a charmosa Ilha Tiberina e é para lá que nós vamos. Vamos, Padre Antônio? É uma das menores ilhas habitadas do mundo e sua história está diretamente ligada às origens de Roma. Lúcius Fabricius, aquela inscrição ali é do 62. É daquele tempo? Uhum.
Estamos aqui na Ponte Fabrício, a ponte mais antiga de Roma, construída em 62 a.C. Padre Antônio, o que havia aqui na ilha no tempo da Roma Antiga? Bom, então, nós estamos vendo a Roma Antiga, a cidade ficava naquela margem e essa ponte ligava a Ilha Tiberina, a ilha que se encontra no meio do rio Tibre. E o que havia na ilha era um templo dedicado ao deus Esculápio, que era o deus da saúde, o deus da medicina. E os romanos, e havia uma fonte que os romanos consideravam que as águas daquela fonte, no meio da ilha, né, eram águas com poderes curativos, né, que curavam os doentes e tal. Então, muitos doentes vinham morar aqui nessa ilha. E havia esse templo ao deus da medicina romano, né, o deus Esculápio. Na ilha também está a igreja de San Giovanni Calibita, que abriga a imagem Madonna della Lampadina do século XIII. A imagem ficava próxima a uma lamparina na margem do rio Tibre. Em 1557, houve uma enchente, mas a luz da lamparina não se apagou, mesmo estando debaixo d'água. E nós vamos conhecer agora, aqui na Ilha Tiberina, a Basílica de São Bartolomeu, fundada no final do século X pelo imperador Otão III. Vamos lá? Então, Joyce, quando construíram essa basílica, quando o imperador Otão III construiu essa basílica para colocar os restos de Santo Adalberto mártir, que era um mártir da época do imperador do século X, mas também do apóstolo São Bartolomeu, que o imperador trouxe os restos de São Bartolomeu para ficarem nessa basílica, construiu a basílica onde havia aquele templo do deus Esculápio, que já não existia mais nessa época, no século X, mas havia ainda a fonte da água que considerava que tinham poderes para poder curar as pessoas. Então, se manteve essa tradição nesse poço. Ou seja, o imperador construiu a basílica, mas no meio da basílica, né, aqui na subida do altar, deixou esse poço para que o povo tivesse acesso a essa fonte da ilha, onde tem essa água que é considerada com poderes de curar as pessoas, né? Então, esse poço foi mantido quando o imperador construiu a basílica em cima do lugar onde era o templo de Esculápio. Então, aqui no altar, embaixo do altar, nessa urna funerária que está aqui atrás do ícone da face de Nosso Senhor, da Santa Face, né? É onde foram colocados os restos do apóstolo São Bartolomeu. Quem é São Bartolomeu, né? São Bartolomeu, nos evangelhos, a gente vê ele com outro nome, Natanael, ou seja, provavelmente ele tinha um nome hebraico, Natanael, é um nome de origem hebraica, e ele tinha um nome grego também, talvez pelo trabalho que ele realizava ou porque necessitava para contato com outras culturas, que era Bartolomeu, Bartolomaios, né? Então, Natanael, Bartolomeu é o mesmo apóstolo, né? Que ele encontra com Jesus. Jesus diz, eis aí um israelita, né? Onde não tem nenhuma mancha, sem nenhuma mancha, né? E São Bartolomeu, ou Natanael, pergunta, da onde me conheces, né? E aí Jesus diz aquela frase um pouco enigmática, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Antes que nós nos encontrássemos aqui, quando tu estavas lá debaixo da figueira, eu te vi. E a tradição nos diz que São Bartolomeu morreu mártir, tendo sido esfolado vivo, ou seja, tendo sido retirada a sua pele, né? Essa era uma forma de punição capital que era comum no Império Persa. Então talvez, né, ele tenha ido pregar o evangelho lá e acabou então encontrando o martírio dessa forma. É interessante porque na Capela Sistina, o Juízo Final, aquela grande pintura de Michelangelo,
em torno à figura central de Jesus com Nossa Senhora do lado, muito perto está São Bartolomeu e segurando a própria pele, né? E dizem os especialistas em história da arte que Michelangelo fez uma espécie de autorretrato no rosto aquele da pele sem corpo que o santo segura, né? E os restos dele estão aqui. Foram trazidos para cá pelo imperador Otão III na Ilha Tiberina no final do século X. Interessante. E nós podemos ver que aqui está escrito, né? Corpus Sim. Aqui temos a inscrição, né? Corpus Sancti Bartolomei Apostoli, Corpo de São Bartolomeu Apóstolo. Em todos os lugares que nós vamos, acabamos encontrando alguns brasileiros, e eu estou aqui com o Marcos e a Suelen, que vão falar um pouquinho para a gente qual a experiência que vocês estão fazendo aqui em Roma, conhecendo esses lugares. É a primeira vez de vocês aqui em Roma? Primeira vez. Primeira vez? Sim. E como está sendo essa experiência de conhecer? Para mim está sendo uma experiência maravilhosa, né? Nunca conheci Roma, nunca saí do Brasil, minha primeira viagem fora do Brasil. E quando eu decidi ir Roma, sempre foi o meu sonho, né? Querer visitar Roma, não só pelos pontos turísticos que a gente mais conhece, mas também pelo Vaticano, né? As cores das pedras, todas as imagens, as pinturas, imaginando quanto tempo, tanta dedicação que eles passaram para ficar construindo e crescer. Sim. E para transmitir essa religião. Quando você entra, e mesmo não sendo muito religiosa, eu tenho arrepios quando eu entro na igreja, eu vejo a grande dessa. Sim. É tão grande, é poderoso quando eu entro. Mas depois do ano 2000 foi o João Paulo II que escolheu esta igreja para acolher as memórias dos novos mártires, então os mártires do nosso tempo, e de todas as partes do mundo, e não só mártires católicos, mas também mártires de outras igrejas cristãs. Por exemplo, há mártires ortodoxos, há mártires evangélicos. E padre, o que a igreja hoje oferece aos peregrinos que vêm visitar a igreja? Oferece esse mosaico único, porque não há outras igrejas com essa memória tão rica. E, então podes visitar as capelas com as memórias dos mártires, mas também visitar o memorial, que é um espaço na cripta medieval da Basílica, onde há também mais explicações sobre o contexto histórico de algumas persecuções contra os cristãos. Então é um espaço que foi inaugurado há um ano, exatamente. Tá certo. Muito obrigada, padre. Foi um prazer. Deus te abençoe. A Ilha Tiberina guarda muitos encantos. Ela abriga pontes milenares, um hospital com 400 anos em funcionamento e um festival de cinema durante o verão. E agora, Joyce? Nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre a milenária história de Roma. Fique com a gente! A história de Roma é repleta de riquezas que aconteceram em torno do rio Tibre. E uma delas é a Batalha da Ponte Milvia, que vamos conhecer agora com o Padre Antônio. Padre, o que é a Batalha da Ponte Milvia e qual o seu contexto histórico? Bom, nós temos que nos localizar na história no ano de 312. Nessa época, o início do século IV, o Império Romano havia sido dividido, já nos tempos de Diocleciano, 4 administrações, duas grandes metades, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e em cada uma havia outras 2 divisões. Então havia 4, digamos assim, governantes do Império Romano. Nesse ano de 312, numa espécie de guerra civil entre Maxêncio, que governava aqui em Roma, e Constantino, era o filho do imperador Constâncio Cloro, uma espécie de guerra civil pelo poder total do império. Então, Constantino derrota Maxêncio numa batalha que é conhecida como Batalha da Ponte Milvia. A Ponte Milvia é essa que nós estamos vendo. Então, a batalha decorreu aqui, em torno dessa ponte, e é uma batalha decisiva nessa guerra civil para que Constantino se torne o imperador e obtenha o poder sobre todo o Império Romano, do Ocidente e do Oriente.
Constantino é um imperador muito importante na história de Roma, vai ser conhecido como Constantino o Grande. E para a história da igreja, para a história de Roma ele é muito importante, para a história da igreja ele também é muito importante, porque ele é o imperador que, no ano seguinte, em 313, em Milão, proclama um edito, conhecido como Edito de Milão, que põe fim às perseguições à Igreja Católica. A Batalha da Ponte Milvio é uma batalha que mudou a história de Roma, da Igreja e da nossa civilização. Uma vida não seria suficiente para desvendar todos os encantos de Roma. Com quase 3.000 anos, ela combina o peso de sua história com a leveza de coração da Dolce Vita. Capital italiana desde 1870 e centro mundial do cristianismo, a Cidade Eterna é um dos pontos mais visitados do mundo. Padre Antônio, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer também a nossa equipe e a você, telespectador, e a todo o sistema Canção Nova de Comunicação. E, Padre, o senhor poderia nos dar uma bênção para encerrar o nosso programa? Com certeza. Então, que o Senhor abençoe a todos os que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, porque vai ficar gravado, não é? E que conceda a todos muita graça, né, na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Não pode. Eu sou assim, viu, Padre? Tranquilo. Padre, o que é a